Vamos ficar de pé, vamos orar. Dá início à nossa aula de hoje, em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Deus, nós entramos em Sua presença, já crendo que o Senhor é o responsável por nós estarmos aqui nessa noite. O Senhor é galardoador dos que o buscam, daqueles que buscam a Sua presença, o Seu reino e a Sua justiça acima de todas as coisas. Pai, nós não estamos aqui para barganhar intimidade, nós não estamos aqui, Senhor, para trocar favores, nós estamos aqui para conhecer-te, Senhor, para conhecer o único e verdadeiro Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que a vida eterna é esta, é conhecer ao Senhor como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa aula, pedimos que o Senhor abra o entendimento dos irmãos, para que venham compreender as verdades da Tua palavra, Senhor, e que o Senhor abra também o meu entendimento e me dê sabedoria, para poder explicar, explanar e proclamar o Teu Evangelho, e através de doutrinas tão essenciais para o nosso conhecimento, que a Tua mão esteja sobre nós, e que o Espírito Santo possa nos agraciar, em o nome de Jesus, amém. Podem se sentar, irmãos. Abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, Gênesis 1, desse jeito. Gênesis 1, nós vamos ler a partir do verso 26, Gênesis 1, 26. Amém? E diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Esse texto ele é bem comum e ele é bem conhecido quando Deus, através de Moisés, nos fala sobre como Deus criou o homem e o propósito pelo qual Deus criou o homem. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre a doutrina do homem. Não se preocupe que não é a doutrina de homens, mas é a doutrina do homem. O que é a doutrina do homem? É a doutrina da criação do homem, do propósito da existência do ser humano. Quando eu falo homem, eu estou me referindo a toda a humanidade. Por que Deus nos criou? Qual o propósito das nossas vidas? Por que nós existimos? Como Deus nos criou? Para que Deus nos criou? A gente vai entender um pouco sobre essa doutrina, que ela é tão importante para que a gente se conheça enquanto criação de Deus. Porque é interessante como a criação do homem, ela é um tema muito comum na salinha das crianças, por exemplo, no culto infantil. Desde cedo a gente aprende que Deus criou todas as coisas, e no final, do sexto dia, Ele criou o homem e a mulher, colocando eles no jardim. Não é assim que a gente ensina as crianças? Mas me parece que à medida que a gente cresce, e aí a gente sai da salinha das crianças e vem para o culto, sai do culto infantil e vem para o culto com os adultos, parece que a gente para de ouvir sobre essa doutrina. Vocês também não têm essa impressão? À medida que a gente passa a frequentar mais os cultos de semana, junto com toda a igreja, parece que a gente para um pouco de ouvir sobre isso. O que parece que é tão importante para as crianças, parece que deixa de ter importância quando a gente cresce. Eu sinceramente não entendo por quê.
A gente começa a ouvir muito sobre fé, milagres, né? No culto do domingo, por exemplo, a gente ouve falar sobre a vida de Jesus, sobre oração, vida de oração, como adorar a Deus, sobre a providência de Deus. E vejam, não estou dizendo que esses temas não são importantes. Eles são importantes. Mas a gente raramente, dificilmente, volta para a doutrina do homem, à luz da palavra de Deus. Veja, a gente aprende, por exemplo, que nós devemos guardar o nosso coração. Não é isso que diz os Salmos? Não é isso que diz Provérbios? Que nós devemos guardar o nosso coração? Mas por que o coração? Você já parou para pensar nisso? Por que a Bíblia fala do coração? A gente ouve muito que os nossos desejos, eles têm que ser direcionados por Deus. Mas como é que isso acontece de verdade? Como isso acontece? A gente sabe que Deus nos criou. A gente ouve isso desde o culto infantil. Mas com que propósito exatamente? Por que eu vim a essa terra? Para que eu vim a essa terra? E essa aula de hoje, ela tem o objetivo de fazer a gente pensar de uma forma mais simples, mais clara, mais bíblica, sobre a nossa própria natureza, que é uma coisa que a gente não pode deixar passar em branco. Sabermos sobre a nossa natureza, e é por isso que a gente vai se debruçar sobre algumas verdades que a Bíblia fala sobre a natureza humana, para que, conhecendo melhor a nós mesmos, nós possamos entender o propósito e a forma, e para quê? Qual é o objetivo? Deus nos criou, para que a gente tenha um entendimento maior e que a gente consiga andar de forma mais consciente diante de Deus, através dessas verdades. E a primeira verdade que a gente vai trabalhar aqui, através desse texto que a gente acabou de ler de Gênesis 1, é por quê e para que Deus me criou. Por que Deus me criou? E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus não precisava de nós, irmãos. Nós tivemos uma aula aqui sobre a natureza de Deus, sobre o ser de Deus. A gente estudou aqui sobre a Trindade, por exemplo, e a gente viu que a Trindade na eternidade sempre foi perfeita, sempre esteve em plena comunhão. Então Deus nunca sentiu falta de nada, Deus nunca sentiu falta de ninguém, Deus nunca sentiu carência, saudade, nada, porque Ele é pleno e perfeito nele mesmo. Então Deus não precisava de nós. Essa é a primeira verdade que a gente aprende. Só que, mesmo Deus não precisando de nós, Ele decidiu criar todas as coisas. E aí fica aquela pergunta: se Ele não precisava de nós, e Ele nos criou mesmo assim, por que Ele decidiu fazer isso? E a razão é muito clara na Bíblia. A razão é muito clara. Se alguém chegar para você e perguntar: por que Deus me criou? Eu já vi pessoas evangelizando na internet, e a pessoa lá muitas vezes com depressão e passando por crises enormes, e a pessoa chegava para perguntar para o pastor e dizia: por que Deus me criou? Por que eu vim para esse mundo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, mas a Bíblia, ela responde isso de forma muito clara. Se eu pudesse resumir essa resposta em uma frase, eu diria: sabe por que Deus criou você? Deus criou você para a glória dele. Deus criou a mim e a você para a sua própria glória. Eu quero que você leia comigo Isaías. Deixa aí marcado em Gênesis. Eu quero que você vá para Isaías 43, para que você veja essa verdade claramente nas Escrituras. Isaías 43, verso 7. Amém? Isaías 43, verso 7. E diz assim:
todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Então o que Deus está falando é que todos os que são chamados pelo seu nome foram criados para a sua própria glória. Se hoje você pudesse sair com essa resposta daqui, eu diria que Deus criou você para a glória dele. Deus me criou para a sua glória. E Efésios capítulo 1, não precisa abrir, versículos 11 e 12 vai dizer a mesma coisa, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. A finalidade de Deus ter nos feito foi para o louvor da sua glória, foi para exaltar a sua glória. Isso significa, irmãos, que a nossa existência aqui nesse mundo, ela tem um propósito muito claro. Tem um propósito muito claro, é viver para refletir e manifestar a glória de Deus. A gente já vai entrar como nós podemos fazer isso. Mas primeiro eu preciso que você entenda, você só existe para manifestar e para refletir a glória de Deus, só isso. E tudo o que fazemos, ou pelo menos tudo o que deveríamos fazer, fazer tudo, deveria ser para a glória de Deus. Eu não estou aqui dizendo que foi por acaso, eu não estou aqui dizendo que foi um golpe do universo. Você foi criado e eu fui criado com um propósito. O sentido da nossa vida é entender que a gente foi feito para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Mas como é que a gente faz isso na prática? O que é glorificar a Deus? O que é dar glória a Deus? Não é levantar a mão e dizer glória a Deus. Isso por si só não é, apenas isso não é dar glória a Deus. Isso também é dar glória a Deus, mas não é só isso. Não é só isso. A gente glorifica a Deus quando a gente vive de uma forma que honre o nome dEle. Quando a gente vive nas nossas atitudes, palavras, decisões, pensamentos, tudo que a gente faz, pensa e é para refletir o seu ser e o seu caráter, para que quando as pessoas olhem para nós, as pessoas possam ver algo de Deus em nós. Isso é glorificar a Deus. Aí eu pergunto, quando você murmura, você glorifica a Deus? Você, através da sua reclamação, todos os dias, reclamando, todos os dias, você está mostrando para alguém algo de Deus em você? Não. Mas quando nós obedecemos a sua palavra, quando a gente busca viver uma vida reta, justa, íntegra diante de Deus, quando a gente demonstra amor pelo próximo, quando a gente também reflete algo do caráter de Deus, a compaixão, o amor, a graça, o perdão, isso reflete em nós algo que vem de Deus. Isso é dar glória a Deus. E isso também nos ajuda a responder uma pergunta que a gente faz: qual é o sentido da vida? Veja, isso não é só uma pergunta filosófica, é uma pergunta que você tem que saber responder. E eu também tenho que saber responder. Porque o sentido da nossa vida não está em ter sucesso na nossa profissão, não está no dinheiro que a gente tem, não está no reconhecimento que a gente possui. O sentido da nossa vida está em viver para a glória de Deus, para que Deus seja honrado através de nós. Você pode ver lá nos 10 mandamentos, quando Moisés diz assim: não tomem o nome de Deus em vão. As pessoas pensam que isso significa não falar o nome de Deus em vão, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é falar o nome de Deus em vão. A palavra lá é carregar o nome de Deus. Sabe o que significa isso? É você dizer que é de Deus e viver uma vida totalmente contrária ao caráter de Deus. Você está carregando o nome de Deus em vão. Não é falar.
Ai meu Deus, eita, falei o nome de Deus em vão. Não, não é isso não. Não é isso que está lá no mandamento não. Não tomar o nome de Deus é não levar, não erguer, não carregar o nome de Deus em vão. Que se a gente for carregar o nome de Deus, que a gente seja digno de carregar esse nome. Que as pessoas olhem para nós como pessoas dignas de carregarem esse nome. Não pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus em nossas vidas. Então, se eu puder resumir o que a gente falou até agora, é que Deus nos criou para a sua glória, e o propósito da nossa vida é viver de forma que honre a Deus em todas as áreas da nossa vida. Não só aqui na igreja, mas honrando a Deus na nossa família. Não só na nossa família, mas honrando a Deus através dos bens que Ele entregou na nossa mão para administrar. É honrar a Deus através da saúde que Ele nos deu. Honrar a Deus através das nossas escolhas. E eu pergunto para você, nesses últimos meses, as escolhas que você fez, honrou a Deus? As decisões que você tomou, honrou a Deus? Ou manifestou mais o seu caráter? Ou manifestou apenas o seu pecado, a sua dureza de coração? Por isso, sempre que você for fazer algo, você tem que se perguntar: isso glorifica a Deus? É por isso que lá em 1 Coríntios 10:31, a palavra de Deus diz: quer comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Veja, Ele não está dizendo quando você for orar por um doente para ele levantar curado. Ele não está dizendo quando você for, jogar o cajado para abrir o mar, faça para a glória de Deus. Não, comendo, bebendo, no dia a dia, nas coisas simples, nas coisas rotineiras, nas coisas cotidianas. É lavando a louça para a glória de Deus, é lavando um banheiro para a glória de Deus, é cuidando dos filhos para a glória de Deus, é administrando o seu dinheiro para a glória de Deus, é comendo, bebendo, é outras coisas simples, mas tudo para a glória de Deus, porque foi para isso que Deus nos criou. Agora perceba que tem um detalhe muito importante. Volte lá em Gênesis capítulo 1. Tem um detalhe importante que Deus fala a respeito da criação do homem, que é o seguinte, no versículo 26, Gênesis 1, 26, primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1, 26, diz assim: e Deus disse: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não falou isso a respeito dos animais. Ele não falou isso a respeito do sol, da lua, das estrelas, das montanhas, dos vales, dos rios, dos mares. Não, ele falou isso a respeito do homem. E isso é um detalhe que faz muita diferença no propósito pelo qual Deus nos criou. Quando a Bíblia mostra que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, mostra que existe uma diferença na criação do homem e da criação da natureza, por exemplo. As palavras que são usadas aqui, tanto a palavra imagem quanto a palavra semelhança, elas no hebraico, elas significam algo semelhante, mas não é idêntico. Quer que eu dê um exemplo para você entender melhor? Às vezes a pessoa tem dificuldade para entender em que sentido eu sou imagem de Deus, em que sentido eu sou semelhante a Deus. As palavras que a Bíblia usa aqui são as palavras para dizer de algo similar, mas não idêntico. Por exemplo, se eu estou falando com você sobre remédios, e tem a fórmula original, tem o medicamento original, não é isso? Só que desse medicamento original, eu tenho genérico.
O que é o genérico? É um medicamento igual, só que com uma marca diferente. Mas a fórmula é a mesma. Então é o mesmo remédio. É o mesmo. Não tem diferença. Agora, além do genérico, tem outro tipo de medicamento que é o similar. O que é um medicamento similar? É aquele que não tem a mesma fórmula. Ele é parecido, mas ele não é idêntico. Porque o genérico é idêntico, porque tem a mesma fórmula. Mas o similar não. O similar, ele é parecido, ele faz um efeito parecido, mas não é a mesma coisa. É essa palavra, é esse sentido que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos similares a Deus. Nós não somos idênticos a Deus. Nós somos similares. Isso significa que a gente foi feito para refletir Deus de alguma forma. Refletir o caráter de Deus de alguma maneira. Isso, e mais uma vez, é importante refletir e frisar nisso. Isso não quer dizer que nós somos iguais a Deus, irmãos. Nós não somos iguais a Deus. Isso significa que nós fomos feitos para representar Deus na criação. Nós somos representantes de Deus. É por isso que Deus fez alguém semelhante a Ele, para que aqui nessa terra a gente fosse representante dele, aqui na criação. E isso em todas as formas. Na nossa forma de pensar, na nossa forma de decidir, na nossa forma de amar. Ela é semelhante à forma de amar de Deus. Não é igual. Ela é semelhante, ela lembra, ela reflete a forma do amor de Deus, mas não é igual. A forma que a gente se relaciona é semelhante à forma que Deus se relaciona, mas não é igual. Por quê? Porque nós somos semelhantes, nós não somos idênticos. Tá certo? Então, quando o ser humano ele vive uma vida correta, íntegra, justa, que foi como Adão e Eva foram criados, eles refletem ali algo do caráter de Deus. Eles refletem algo do caráter de Deus. Mas quando o ser humano ele vive de forma desordenada, quando ele vive à mercê do próprio coração, quando ele vive largado nos seus desejos, quando ele faz o que ele quer, essa imagem de Deus, ela não deixa de existir. A gente sabe que lá no capítulo 3 de Gênesis, o homem pecou, não foi isso? Mas por causa desse pecado, o homem deixou de ser a imagem de Deus? Não. O homem e a mulher não deixaram de ser imagem de Deus. Só que essa imagem agora tem um borrão. Tem um borrão, que é o pecado. Então, ao invés de eu refletir perfeitamente a imagem de Deus, agora essa imagem está borrada, manchada pelo pecado. Então a gente consegue ver alguma coisa da imagem de Deus, mas está manchado. Eu estou conseguindo ser claro com os irmãos? Os irmãos estão conseguindo entender? Então isso é o primeiro, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, é de que nós fomos criados para a glória de Deus, para refletir a glória de Deus, e por isso nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós só conseguimos fazer isso melhor do que os animais. Veja, em certo ponto, a natureza também reflete a glória de Deus. A Bíblia vai dizer isso, lá em Romanos capítulo 1. A criação reflete a glória de Deus, mas a natureza não consegue essa semelhança com Deus como nós, porque nós é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora,
a gente sabe que essa imagem ela foi manchada pelo pecado. E esse é o segundo ponto da aula de hoje. O primeiro ponto foi: para que nós fomos criados? Para a glória de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus. Agora, o segundo ponto: o pecado desfez essa imagem de Deus em nós. O pecado deixou com que a gente deixasse de ser imagem e semelhança de Deus? E eu já adiantei aqui dizendo que não. Nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. Não da mesma forma que Adão era, mas ainda somos. Nós ainda somos. A gente sabe que Deus criou tudo perfeito, não foi assim? Deus criou tudo perfeito, mas o ser humano pecou. O ser humano pecou. E tem, inclusive a irmã Iraci até uma vez me mostrou, me fez uma pergunta, acho que foi a irmã Iraci, que me fez uma pergunta de um pastor que estava no podcast, que ele estava dizendo, depois que o homem pecou, o homem era imagem e semelhança de Adão, e não mais imagem e semelhança de Deus. Aí eu disse, isso não faz o menor sentido, porque lá em Tiago, Novo Testamento, Tiago capítulo 3, versículo 9, vai dizer assim, não precisa abrir não, vou só citar o versículo. Tiago capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha o que Tiago vai dizer. Versículo 8, mas a língua, quando ele vai falar do poder da língua, mas a língua ninguém é capaz de dominar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com a língua nós amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então Tiago vai dizer que quando você usa sua língua para ferir outras pessoas, para matar outras pessoas, para atacar outras pessoas, você está fazendo aquilo contra pessoas que são imagem e semelhança de Deus. Então o homem não deixou de ser imagem e semelhança de Deus depois do pecado. Não deixou. Mas essa imagem ela foi afetada, ela foi manchada pelo pecado. Quando o homem peca, ele perde aquela pureza. Veja, eu não vou entrar tão profundamente na questão do pecado, porque a aula sobre o pecado é no domingo que vem. A gente vai entender de verdade de onde vem o pecado, como o pecado nos afetou, como nós lidamos hoje com o pecado depois de receber o Espírito Santo. A gente vai entrar mais sobre o pecado na próxima semana, mas saber que o pecado afetou essa imagem é importante, meu irmão, porque a gente vai ter a noção de que a nossa pureza foi afetada. Nós não somos mais puros como Adão era. A nossa moral foi afetada. Por mais que você diga que conhece o que é bom, o que é ruim, o bem e o mal, mas essa balança sua, ela é desregulada. Essa balança minha, ela é desregulada. Eu não sei exatamente o que é justo ou injusto, a não ser que Deus me revele. Mas eu, por mim mesmo, eu não consigo fazer esse julgamento. Por quê? Porque a minha balança do que é justo e do que é injusto está desregulada pelo pecado. Está desregulada pelo pecado. É por isso que os nossos pensamentos são corrompidos. É por isso que as nossas atitudes sempre são inclinadas para o erro, por causa do pecado. É por isso que muitas vezes a gente é egoísta nos nossos relacionamentos, por conta do pecado. A Bíblia fala isso claramente. Nós fomos criados à imagem de Deus. Essa imagem ela foi manchada pelo pecado dentro de nós, mas ela ainda permanece lá. Agora, quer que eu diga para você algo bom?
é que a Bíblia também aponta para uma esperança. A Bíblia aponta para uma esperança. Essa imagem de Deus em nós, a partir de Cristo, começou a ser restaurada. Então, quando todo homem sem Deus, ele tem a sua imagem afetada, manchada. Ele não consegue refletir o caráter de Deus. É por isso que, quando você e eu, nós estávamos sem Deus nesse mundo, a gente queria passar na frente dos outros. A gente queria levar vantagem sobre os outros. A gente queria sempre que eu fosse a prioridade, não os outros. Os meus pensamentos sempre eram com coisas ruins. Sempre. Essa é a vida do homem sem Deus, da mulher sem Deus. Agora, depois que Cristo entra na nossa vida, através do Espírito Santo, essa imagem de Deus, ela vai sendo restaurada aos poucos, até que chegue um dia em que Ele virá e Ele glorificará o nosso corpo, e aí essa imagem de Deus em nós vai ser perfeita. No dia que a gente receber um novo corpo, no dia que a gente receber um corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo, ali a imagem de Deus, a semelhança de Deus vai ser refletida em nós perfeitamente. Essa é uma esperança que a Bíblia nos dá. Eu e você, que temos o Espírito Santo, estamos sendo transformados, como a Bíblia diz, de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito. Essa é a esperança que nós ainda temos. Essa é a esperança que nós ainda temos. Então, nesse segundo ponto, você pode entender que nós ainda somos imagem de Deus, mas essa imagem foi afetada pelo pecado. Foi afetada pelo pecado. E aí eu pergunto para você: quando você olha para outra pessoa que lhe fez mal, você consegue enxergar nela a imagem e semelhança de Deus que ainda tem nela? Ou você só consegue enxergar o mal que ela fez? Você só consegue enxergar a língua dela, ou você consegue enxergar que ali existe alguém com a imagem e semelhança de Deus também? Você só olha o mal que ela fez para você, mas por que você não olha que ali existe alguém que é imagem e semelhança de Deus, assim como você, assim como eu? Isso muda a forma como a gente trata os outros. Isso muda a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Isso muda tudo. Porque faz com que a gente haja com mais respeito com a outra pessoa, com mais dignidade, com mais paciência com a outra pessoa. Porque a outra pessoa não é o que ela fez, a outra pessoa é aquilo que Deus fez ela. Ela é imagem e semelhança de Deus. É pecadora. Pode até ser inimiga de Deus, mas ali ainda é alguém que carrega a imagem de Deus. Você consegue ver como isso muda a forma como a gente enxerga as pessoas? Ou pelo menos deveria mudar a forma como a gente enxerga, ou como a gente se relaciona com as pessoas? Você consegue olhar para as pessoas desse ponto de vista? Vendo nelas a imagem de Deus, ao invés de ver nelas o pecado que elas estão cometendo? Cuidado. Quando você diz que alguém merece morrer, você está fazendo esse julgamento sobre alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Quando você julga que alguém merece sofrer,
você está julgando alguém que é a imagem e semelhança de Deus. E que cabe a Deus esse julgamento, não cabe a nós. Nós conseguimos ver a imagem e semelhança de Deus nas pessoas? Por mais que ela seja manchada, por mais que ela seja um ser humano ruim, por mais que ela seja uma pessoa pecadora, mas ali ainda há a imagem e a semelhança de Deus. Ali ainda existe a imagem e a semelhança de Deus. Eu queria que vocês pensassem e refletissem sobre isso. Eu queria que vocês pensassem e refletissem sobre isso. Porque nós fomos criados, cada ser humano, para refletir a glória de Deus. E aquele pecador, aquela pecadora, ela um dia pode ser alcançada pelo Senhor para refletir a glória dele, assim como ele chamou a mim e a você para refletir a glória dele também. Você sobe aqui, né, para louvar, para orar, para pregar, né? E isso glorifica a Deus, aleluia, glória a Deus por isso. Mas por que você faz isso? É para refletir a glória de Deus, através da imagem e semelhança que você e eu carregamos. É para isso que nós existimos, e é para isso que nós fomos formados, em toda a nossa natureza. É para isso que nós fomos formados. E aí entra aquela questão que é o terceiro ponto. Como é que nós fomos formados de fato? Como é a formação do ser humano? E aqui eu vou trazer duas visões. Bem rapidamente, eu não vou aprofundar muito não. Mas bem rapidamente eu vou trazer duas visões aqui. Que geralmente algumas igrejas ou alguns pastores ensinam sobre a formação do homem. Eu vou trazer a visão dicotômica e a visão tricotômica. Não precisa se preocupar com o nome. Mas eu quero que você entenda que existem essas duas visões sobre como nós fomos formados. Então, a Bíblia ela ajuda a entender como nós fomos formados. E vocês vão entender porque isso é importante. Então, algumas pessoas entendem que o ser humano ele é formado de duas partes: alma e corpo. Alma e corpo. E isso é chamado de dicotomia. Dois. Dicotomia. Alma e corpo. E alguns acreditam que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E isso a gente chama de tricotomia. Aqueles que acreditam que o ser humano é corpo e alma, eles dizem que o corpo ele é a parte física. Então, é o seu braço, é o seu pescoço, é o seu cabelo, é a sua perna, é a parte material. E a alma ou o espírito, porque para esses irmãos, alma e espírito é a mesma coisa. Então, a alma ou o espírito é aquela parte que nós não vemos. São os nossos pensamentos, são as nossas emoções, são as nossas vontades. É aquilo que faz parte de nós, mas nós não conseguimos ver. Isso, exatamente. Só que a gente vai entender melhor um pouco sobre isso. Então, quem acredita que é corpo e alma, o corpo é a parte que a gente vê, a alma ou espírito, tanto faz, é a parte que a gente não vê. Vontade, emoções, pensamentos. Agora, quem acredita que o homem é corpo, alma e espírito, que é chamado de tricotomia, o espírito é aquela parte que se relaciona diretamente com Deus. Então é o sopro de vida. É o sopro de vida. É aquela parte que a gente não vê no homem, mas que sente o desejo de se relacionar com Deus.
É aquela parte que se liga a Deus. É aquela parte que se relaciona, que conversa diretamente com Deus, que a gente não vê. Eu estou tentando ser o mais didático possível aqui. Eu não estou tentando ser certo aqui nas palavras, eu estou tentando ser o mais simples na linguagem. Esse é o meu objetivo aqui. Então, corpo é essa parte que a gente vê. O espírito é a parte que se liga até Deus. E a alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Isso, é verdade. Tem um louvor da harpa, é verdade. Fala espírito, alma e corpo. Justamente porque, veja, toda música carrega uma teologia. Toda música carrega um pensamento, uma crença. Então qual é a crença desse louvor? A crença desse louvor é que o homem é corpo, alma e espírito. Por que isso é importante? E veja, a Bíblia apresenta textos que podem ser entendidos das duas formas. Das duas formas. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5:23 diz, olha o que Paulo diz: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Então Paulo está falando espírito, alma e corpo como se fossem três coisas diferentes que formam o homem. Mas independente de qual seja o certo, se são três partes, se são duas partes, independente, eu só trouxe para vocês aqui para que vocês conheçam, mas independente de qual seja a forma mais correta, o importante e o ponto principal é que o ser humano não é apenas o corpo, não é apenas isso aqui, não é apenas a matéria que vai apodrecer. Já dizia um pensador, né, que o corpo, que o ser humano é um cadáver adiado que procria. É um cadáver adiado. Ou seja, é um cadáver que está só esperando o dia de perecer, mas que até lá só serve para procriar. Porque pensam que a nossa vida ela se resume a isso aqui. Pensam que a nossa vida se resume ao trabalho. Pensam que a nossa vida se resume ao que a gente faz dentro de casa. E é por isso que muita gente não vê propósito na vida. Pode ganhar o dinheiro que for, pode ter a profissão que for, pode sair para se divertir o quanto for, ela sempre vai sentir essa necessidade de mais. Sempre vai ter aquela tristeza dentro dela, porque existe algo que nós não conseguimos ver, independente se é corpo, se é alma e espírito, se é só espírito, independente, mas existe algo que está além desse corpo, que está dentro de nós, e que nós não conseguimos ver, e que as necessidades físicas não são suficientes para suprir as necessidades da nossa alma. Não adianta, a necessidade que nós temos na nossa alma, não adianta você ir para o bar para você se sentir melhor, não adianta você ir para um sítio, para uma chácara, para um spa, para uma cachoeira, para uma piscina, para uma, seja o que for, não adianta, porque a sua alma continuará nesse vazio e nessa necessidade, porque não dá para preencher isso com as coisas daqui. Não dá. Existe uma necessidade espiritual em nós, que só pode ser suprida por Deus. Só pode ser suprida por Deus. E o que eu quero dizer para vocês é, veja, faz bem cuidar do nosso corpo. Nós temos aqui pessoas que cuidam do corpo. Eu tenho ainda o desejo, né? Ainda que seja não cumprido ainda, mas o desejo de cuidar melhor do meu corpo, e isso é importante. Só que não é suficiente.
Eu estava falando para uma pessoa que o que eu enxergo na vida dela é que a vida dela se resume apenas a fazer dinheiro, ter segurança financeira e ficar rico. Só isso. E eu conversando com essa pessoa, eu disse assim: olha, a nossa vida é como se fosse um grande banco imobiliário. Alguém aqui já jogou o banco imobiliário? Você já viu o joguinho do banco imobiliário? Como é o banco imobiliário? Você entra no jogo para comprar, e aí você compra casa, você faz hotel, você compra empresas e tal, e aí você vai jogando, e aí você ganha dinheiro de aluguel, você compra casa, você compra imóvel, e aí as pessoas e tal, e é legal, porque você vai ganhando dinheiro, e você consegue decidir o que você pode ou não fazer, você não fica naquele aperto para saber, poxa, na próxima rodada eu vou ganhar, vou perder, vou sair do jogo. Não, você fica lá tranquilo, porque você está ganhando, está tendo sorte, olha só como as coisas estão fluindo, mas chega uma hora que o jogo acaba e todo mundo vai para a caixa. Chega uma hora que o jogo dessa vida vai acabar. O jogo dessa vida vai acabar. E tudo que a gente construiu nesse grande banco imobiliário aqui vai para a caixa. E a sua alma vai para onde? Você tem segurança da sua salvação? Não é o objetivo dessa aula falar sobre a salvação, mas é uma pergunta importante para se fazer. Você tem segurança de que se você morrer agora, os anjos de Deus vão levar você para o paraíso? Você tem essa certeza absoluta no seu coração? Você vive todo dia como se hoje fosse o último? Ou nem passa isso na sua cabeça? Acho que nem passa, né? Afinal, sempre tem outro dia, né? O sol sempre nasce de novo. Por que pensar que não vai ter outro dia? Sempre tem outro dia. Mas vai chegar um dia que a caixa vai ser fechada. E Deus vai olhar para nós, porque a Bíblia diz que depois da morte segue o juízo. E quantos que estão aqui na igreja vão ouvir de Deus: louco, hoje vão pedir a tua alma. E tudo aquilo que você preparou, para quem vai ser? Todo o teu pezinho de meia, para quem vai ser? Hoje, o anjo da morte pode ceifar a sua vida. Você pode dormir tranquilo e não acordar mais. Será que você vai ouvir de Deus: louca? Por que tanta preocupação? Por que você não cuidou da sua alma? Por que tanto estresse? Por que você não cuidou da sua alma? Hoje o anjo da morte te visitou e você não tem parte comigo. Que Deus livre a mim e a você de ouvir isso. Porque tudo que Deus deseja, veja tudo que eu falei aqui até agora. Deus nos criou, Ele não tinha necessidade de ter nos criado. Ele não tinha necessidade, Ele não tinha carência em Deus. Ele quis nos criar. Para quê? Para a sua glória, para o louvor da sua glória. Ele nos fez corpo e alma, o corpo e espírito, para que o corpo pudesse refletir a glória de Deus e a nossa parte espiritual pudesse gozar de Deus enquanto a gente vivesse aqui. Tudo isso porque Deus, e aqui entra o último ponto dessa aula, tudo isso se resume em quê? Porque Deus deseja se relacionar conosco. Esse é o nosso quarto ponto.
da aula de hoje. Deus deseja se relacionar conosco. E parece que essa é uma visão que a gente não tem, né? Parece que Deus é um Deus sempre distante, e que a gente sempre tenta ir até Deus, a gente chora, a gente faz jejum, e parece que é sempre uma luta para chegar em Deus, sendo que na verdade é o contrário. É Deus é o maior interessado em se relacionar. Deus é o maior interessado. Só que tem uma diferença: Deus não se relaciona com a gente através do mérito, porque você merece. Deus não se relaciona com você através de troca. O que é que você vai dar? O que é que nós podemos acrescentar a Deus, irmãos? O que é que nós podemos dar a Deus que Ele já não tenha? É um glória a Deus no culto? Quantos glórias a Deus Deus não ouve todo dia? É uma oferta a mais? Quantas ofertas o Senhor não aceita? Todos os dias, em todos os lugares. O que é que você pode acrescentar a Deus que Deus já não tem? Deus não se relaciona com a gente através de troca ou através de desempenho. Eita, hoje eu orei, hoje eu estou me sentindo bem com Deus. Olha, até a consciência está leve. Hoje eu estou bem com Deus. A gente mede o nosso relacionamento com Deus através da nossa consciência. Se a nossa consciência estiver boa, então a gente está bem com Deus. Se a nossa consciência estiver pesada, então a gente está mal com Deus, né? Onde você viu isso eu não sei, porque na Bíblia não foi. Só que nós, por causa do pecado, a gente tende sempre a querer se relacionar com Deus com base na troca, no desempenho. Quanto mais eu oro, mais Deus me abençoa, não é assim? Quanto mais eu sacrifico, tem igrejas que pregam isso. Quanto mais você sacrifica no altar, mais Deus te dá. Que Deus? Que Deus? Deus não se relaciona com a gente desse jeito. Todo mundo que defende, que prega esse tipo de coisa, é falso profeta, é mentiroso, não fala pela boca de Deus, porque o relacionamento de Deus não se baseia nisso. Porque desde o começo Deus quis se relacionar com o homem. O que é que Deus fazia no jardim com Adão? Todo dia, na viração do dia, era Deus que ia até Adão. Era Deus, era a voz de Deus que passeava no jardim todos os dias para se encontrar com Adão. Deus não tinha necessidade de Adão, mas era Deus que ia ao encontro de Adão, porque é Deus que quer se relacionar com você. Eu quero que você entenda isso aqui. Sabe por que você acha que o seu relacionamento com Deus nunca anda para frente? Parece que sempre está parado. Porque você mede o seu relacionamento com Deus com base no mérito. Se você orou, então você deu um passo. Você deixou de orar, você dá 2 passos para trás. Então você nunca saiu do lugar. Porque na sua cabeça e na cabeça de muita gente, o relacionamento com Deus funciona assim: se eu oro, Deus está comigo. Se eu não oro, Deus não está comigo. Se eu jejuo, Deus me dá poder. Se eu não jejuo, então Deus não está comigo. Mas não é assim. Porque mesmo com as nossas falhas, mesmo com os nossos pecados, Deus continua se aproximando de nós. Deus continua nos chamando. Deus continua nos ensinando. Deus continua nos conduzindo. Esse relacionamento não é baseado no que a gente oferece para Deus. Não é, meu irmão. Não é, minha irmã. Esse relacionamento é baseado no que Deus decide fazer por nós. Isso nos ensina algo importante, irmãos. Não somos nós, escute isso aqui,
Não somos nós que damos o primeiro passo em direção a Deus. É sempre Deus que nos busca e nos chama para perto. Não foi isso que Jesus disse? Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Quem é que escolheria alguém que não tem nem onde reclinar a cabeça? Quem escolheria? Levanta a mão aqui, quem escolheria? Mas foi Ele que nos escolheu. E nós só estamos aqui, e nós só podemos nos relacionar com Deus porque Ele nos escolheu. É Ele que nos chama para perto. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, como diz aqui em Gênesis 1:26, Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para que Ele tivesse relacionamento conosco, com base na sua graça. Com base na sua graça. As outras religiões, você tem que sacrificar para a entidade poder te dar alguma coisa. Nas outras religiões, você tem que se martirizar, você tem que subir escadaria de joelho para poder receber uma graça. Nas outras religiões, você tem que ferir o seu próprio corpo para você achar que é merecedor de alguma coisa de Deus. Aqui não. Não tem nada que nós possamos dar a Deus. O relacionamento com Deus é pura e simplesmente pela graça. Pura e simplesmente pela graça. Pura e simplesmente pela graça. Deus se relaciona conosco por iniciativa própria. Por isso, irmãos, se você quer realmente desenvolver um relacionamento com Deus, tire momentos da sua semana. Escute o que eu vou dizer. Tire momentos da sua semana para se aproximar de Deus de forma intencional. Não é aquele tempo que sobra, não é aquele tempo que resta, é aquele tempo que eu já sei. Naquele momento é o meu momento com Deus. E eu vou orar a Ele, sem me preocupar com o relógio. Eu vou louvar Ele. Se eu não tiver palavras, eu vou ficar de joelhos louvando a Ele. Ou vou ficar em silêncio, chorando, até que Deus olhe para as minhas lágrimas. Porque a própria palavra de Deus diz: você quer ter um momento secreto com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. A Bíblia não diz que o teu Pai que ouve em secreto, ele diz o teu Pai que vê em secreto. Deus vê oração. Interessante isso. O teu Pai que vê em secreto. Não importa quais são as palavras que você pode usar que vão impressionar o Todo-Poderoso. Quais são as palavras que você pode impressionar Deus? Quais são? Agora, quando Deus olha e vê o filho no cantinho da cama, mesmo que seja em silêncio, mas só quer passar tempo, só quero caminhar nos teus jardins, Senhor. Eu só quero desfrutar de um momento contigo. Eu só quero passear. Eu só quero te conhecer. Eu só quero me aproximar de ti. Eu só quero ter o meu coração, Senhor, preenchido pela sua paz, preenchido pela sua presença. Eu quero exalar, Deus. Eu quero respirar, Deus. Senhor, me vê. Senhor, me vê. E Deus vai olhar, meu irmão, o meu e o teu coração. Deus vai olhar a minha e a tua condição. Deus vai olhar o meu e o teu quebrantamento, e Ele vai visitar você no seu quarto. Aleluia.
Porque Deus vê a oração. Deus vê. Quando você deixa, fique ciente disso, quando você deixa de ler sua Bíblia, você está dizendo para Ele: Senhor, eu não preciso me relacionar com o Senhor hoje. Porque na minha cabeça, Senhor, eu acho que eu tenho que sentir para poder orar. E quem disse isso? Na minha cabeça, Senhor, eu tenho que sentir vontade de ler a Bíblia para poder ler a Bíblia. Como é que eu vou ler sem vontade, Senhor? Leia sem vontade. Ore sem vontade. Quantas vezes me coloquei de joelhos sem vontade nenhuma? Na minha cabeça, era como se Deus nem existisse, não tinha ninguém do outro lado me ouvindo. Mas mesmo assim, eu me ajoelhei e clamei para que Deus renovasse o meu coração, inflamasse minha alma e me cercasse da sua presença. E Ele me visitou. Glória a Deus. Porque você não precisa sentir para ter relacionamento com Deus. Você não precisa ter vontade de ler a Bíblia para ler a Bíblia. Você não precisa ter vontade de orar para poder orar. Se tiver vontade, glória a Deus. Se não tiver vontade, glória a Deus do mesmo jeito. Agora, se você só faz algo para se relacionar com Deus quando você tem vontade, então você não está andando no Espírito, você está andando na carne. Você está andando na carne, nas suas próprias vontades, nos seus próprios sentimentos. Você é refém dos seus sentimentos. A sua fé é frágil, porque no dia que você parar de sentir, você para de ter comunhão com Deus. Porque sua fé é baseada no seu sentimento e não no seu conhecimento sobre Deus. Dá sim, minha irmã. Amém. Sim. A irmã perguntou se às vezes se é normal a gente se sentir esse vazio, sentir que a gente está longe de Deus, ou que Deus está longe de nós. Eu digo, isso faz parte até o último dia da sua vida, irmão. E eu digo mais, Deus faz isso de propósito. Parece que tem dias que Deus é contra nós, né? Parece que Deus, alguns dias, é o nosso inimigo. E Ele não nos ouve, Ele não nos toca. Parece que a gente lê a Bíblia e parece que o texto não tem vida. E a gente diz que o céu está de bronze. Mas esse, na verdade, irmã Vera, irmãos, é o maior desafio do crente. É crer sem ver. Porque a nossa fé não é por vista. Não é pelo aquilo que vemos. Não é por aquilo que sentimos. A nossa fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Nem sempre a gente tem, mas a gente espera. A gente espera mesmo sem sentir. A gente espera mesmo sem ver. E esse é o maior desafio do crente. É continuar servindo a Deus sem ver. É continuar obedecendo a Deus sem sentir nada. Esse é o maior desafio do crente. É continuar orando sem cessar, mesmo sem sentir absolutamente nada. Porque ali Deus vê o que tem no nosso coração. Se é só uma vontade de sentir emoção, ou se é realmente um desejo no nosso coração de ter comunhão com Ele. Amém? Então, ao longo dessa aula a gente viu algumas verdades sobre por que Deus criou o homem. Depois nós vimos que mesmo sendo imagem de Deus, mesmo depois do pecado, mesmo a imagem de Deus estando manchada dentro de nós por conta da nossa transgressão,
Deus continua querendo se relacionar conosco. Hoje aqui, Deus quer se relacionar com a igreja. Deus quer se relacionar com o seu povo. Essas verdades, irmãos, não são só informações, não é só conhecimento teológico. Isso aqui são verdades para o nosso coração, para quando você for orar, para quando você estiver intercedendo por alguém, para quando alguém fizer um mal para você. Se nós somos criados para a glória de Deus, então nós devemos viver de forma consciente, buscando honrar a Deus em todas as coisas. Se nós carregamos a imagem de Deus, nós devemos tratar as pessoas com paciência, com dignidade, com respeito. Se nós não somos só esse corpo, se nós temos também uma parte espiritual em nós precisamos também cuidar do nosso espírito, porque é através do nosso ser completo, tanto do corpo quanto do espírito, que Deus se relaciona conosco, e Ele quer que todo o nosso ser viva para a sua glória. Por isso, eu quero que vocês questionem, irmãos: eu estou vivendo para a glória de Deus? Faça um balanço da sua vida. Faça um balanço da sua vida de oração. A sua vida de oração diária é para a glória de Deus? Faça um balanço dos momentos que você lê a Bíblia. Ah, irmão, tem dia que eu nem leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia todo dia. Isso é para a glória de Deus? Se questione. Se questione. Trate as pessoas com paciência e bondade, lembrando que elas são a imagem de Deus. Elas têm a imagem de Deus. Separe um tempo para cuidar da sua vida espiritual. Não deixe a correria engolir a sua vida com Deus. Não deixe a correria. As distrações estão levando pessoas à frieza, ao desânimo, ao fracasso na vida espiritual. Está muito distraída com as coisas de casa, está muito distraída com as coisas no trabalho, está muito distraído com um monte de coisa, mas não tem tempo de qualidade para o Senhor. Lembre que nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Que você e eu possamos refletir isso em nós. Amém, irmãos? Senhor, eu te agradeço por esse momento